Bora, pessoal, bora para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente falar de Brasileirão, né? 35ª rodada, Brasileirão que vai chegando perto do seu fim. Tivemos até aqui 3 jogos, começa pelo jogo da noite da segunda-feira, Ceará e Fluminense, jogo na Arena Castelão. O Fluminense venceu por 1-0 com direito a gol de Cano, e o Cano chegou a uma marca muito importante, né? Como o estrangeiro, igualando o maior artilheiro estrangeiro, né, de uma edição de Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos, igualando aí uma marca do saudoso Aristizábal, né? Mas falando de Fluminense também, Fluminense garante vaga na Libertadores do ano que vem, na edição do ano que vem, importante, né, para a equipe que nessa temporada se reforçou focando na Libertadores, né? O Fluminense jogou a pré-Libertadores, chegou muito perto de se classificar, mas teve uma eliminação até de certa forma melancólica, né? E agora garante vaga na próxima Libertadores, importante para a equipe, importante para o torcedor. E do outro lado da moeda, o Ceará, né? O Ceará que vive momentos de bastante turbulência, estaciona aí nos 34 pontos, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e a situação pode ficar pior, né? Em virtude de outros resultados da rodada, que ainda vários jogos ainda vão acontecer na noite da quarta-feira, a situação do Ceará pode ficar ainda pior, né? Porque o Atlético Goianiense pode passar e o Ceará deixar de ser a primeira equipe dentro do Z4. Então, situação que já está ruim, pode ficar pior para o Fluminense. Eu acho que assim, dentro do contexto, né, do futebol brasileiro, e com todo respeito, né, a gente sempre exalta o elenco e a saúde financeira de Flamengo, de Palmeiras, e o elenco do Galo, por exemplo. Você estar, não gostaria de usar essa palavra, mas você estar logo abaixo dessas equipes, eu acho que é uma marca importante, né? É um feito importante porque você se coloca numa situação, numa posição de mostrar que se vacilar, estamos aqui e podemos contestar um título ou outro. É óbvio que a gente sempre vai colocar o favoritismo, né, nessas 3 equipes, né, que eu já citei aqui, o Flamengo, o Palmeiras e o Galo, pelo elenco que tem, no caso especial de Palmeiras e Flamengo, também pela questão das finanças, né? E o Flamengo mais ainda, com os títulos recentes, chega a uma receita absurda, né? Então, são equipes que no elenco e no seu poderio financeiro, apesar de estratégias diferentes de mercado, são equipes que vivem uma situação, cara, assim, pro torcedor ficar bastante animado. E, cara, uma equipe como o Fluminense, como o Internacional até à frente do Flamengo na tabela, se colocando aí como postulantes, né, a virem na sequência dessas equipes, eu acho que é importante porque é impossível, assim, um campeonato, os campeonatos aqui do Brasil somados ao campeonato continental, que no caso é a Libertadores, pode ser a Sul-Americana, impossível eu não diria, porque o Galo o ano passado chegou muito perto, mas é muito difícil você brigar nas 3 frentes e alguma coisa pode sobrar, né? Até por erros estratégicos, né? O Flamengo errou no começo do ano na contratação do Paulo Souza e poderia ter dado tudo errado na temporada, né? Então, você estar logo abaixo é algo importante, sinaliza, né, que pode chegar, que pode contestar alguma coisa, mas obviamente a gente sabe que, né, o favoritismo, e aqui, cara, assim, cara, não adianta a gente ficar de politicamente correto. No futebol tudo pode acontecer, isso a gente sabe, mas o favoritismo a gente sempre vai colocar nas equipes que, cara, que nos últimos anos vem disputando os títulos, né? Vem brigando pelas competições, tem um grande elenco, tem a saúde financeira em dia, não vai ter problema com dívida, por exemplo, com credores entrando na justiça. Então, o favoritismo, obviamente, fica com essas equipes, né? Mas aquela velha história, né? O futebol tem as suas magias e nessa cara, nessa loucura do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, por que não, né? Você sonhar que alguma coisa pode sobrar eventualmente, né? Então, assim, tá de parabéns o Fluminense, faz uma bela campanha. Fernando Diniz
espero eu que dessa vez tenha cara, uma longa jornada à frente do Fluminense e espero que ele consiga fazer, cara, uma grande temporada ano que vem, colocando o Fluminense numa situação de bastante, cara, de bastante destaque, se é que é pode dizer assim. E, dentro, né, obviamente, dentro de todo o contexto que eu acabei de citar do favoritismo, né, de três grandes equipes do futebol brasileiro. Botafogo e Cuiabá, cara. Botafogo e Cuiabá, o Botafogo no Newton Santos, no Engenhão, perdeu de 2-0, né? Assim, nenhuma, com todo respeito ao torcedor do Botafogo, mas, cara, nenhuma novidade, né? O Botafogo dentro de casa é algo a ser estudado, né? É algo a ser estudado, porque é meio incompreensível, né? Enfim, o Botafogo com essa derrota, cara, fica nessa sequência, né? De vence, empata, perde, vence, empata, perde. Vai ser uma das equipes que vão brigar aí por uma oitava colocação, por uma pré-Libertadores. Se vai chegar ou não, também vai depender muito da sequência, da irregularidade ou da regularidade de outras equipes. Então se coloca nessa posição de brigar por uma oitava colocação. Agora, se vai acontecer ou não, em virtude desse vai, não vai, vence fora de casa, perde em casa, aí é coisa pra gente acompanhar até a última rodada, mas segue na briga, segue, né, segue procurando a sua vaga, mas com essa irregularidade fica bastante complicado. O Dourado, o Cuiabá, com essa vitória, com os 3 pontos, se afasta um pouquinho mais da zona do rebaixamento, né? O sonho de permanecer na Série A fica cada vez mais perto e uma vitória fora de casa é sempre importante, né? Para dar um pouquinho mais de confiança. É claro que é aquilo que a gente sempre fala. É importante você pontuar contra adversários diretos, né? Adversários diretos. O Botafogo não é um adversário direto. É importante os 3 pontos. Isso alivia a situação de tabela. Mas para você fugir e para você permanecer na Série A, é importante vencer as equipes que concorrem diretamente. Tá? Para finalizar, São Paulo e Atlético Mineiro, jogo importante, jogo que valia muito, né? E vai continuar valendo. Jogo que valia muito nessa busca pela Libertadores, pré-Libertadores, fase de grupos da Libertadores, enfim, são duas equipes que estão na briga por uma pré-Libertadores, por uma vaga direta na Libertadores, né? Fato é que o Galo sai na frente, gol de pênalti do Vargas, o São Paulo consegue a virada ainda no primeiro tempo, cara, e com 2 gols do Calleri, aliás, o primeiro gol do Calleri, um belo gol, e parecia que o primeiro tempo foi legal, assim, foi um jogo franco, duas equipes que competiram, segundo tempo já um pouquinho mais morno, o Galo chega a igual, começa na frente, toma a virada e aí chega a igualdade já mais pro final do segundo tempo. O jogo termina empatado, um resultado que não é bom para nenhuma das duas equipes, pensando na situação de tabela, pensando na fase de grupos da Libertadores. E o torcedor são paulino, por um breve momento, chegou a ver o São Paulo a chegar na 6ª colocação, né? Chegou a ver o São Paulo chegar no G6 com a vitória, com a virada e a vitória temporária, né? A vitória de momento de 2-1, São Paulo chegava à 6ª colocação, igualando em ponto com o Atlético Paranaense, mas ultrapassando nos critérios de desempate. Com o empate para o Galo, dá para dizer que foi até bom, né? Sobe uma posição, volta ao G6, empurra o Atlético Paranaense para a 7ª colocação. O Atlético, aliás, que vai jogar ainda, então pode retomar essa vaga. A briga vai ser intensa, ela vai ser ferrenha até o final da temporada, né? O São Paulo, sim, o torcedor obviamente pode ficar na bronca, certamente está na bronca, né? Pelo contexto que foi a partida, sai atrás, consegue a virada, depois toma um gol já mais pro final do jogo. Fica um sentimento um pouco melancólico, mas se a gente avaliar friamente, o São Paulo ainda segue vivendo um momento de regularidade, né? Não perde, né? Não perde desde a final da Sul-Americana, minto. Teve uma derrota aí após a final da Sul-Americana, esqueci contra quem foi.
mas após essa derrota, São Paulo empate e vitória, segue num bom momento, segue na busca. Eu acho que o sonho pelo G6, ele não é um sonho distante, ele é um sonho possível, porque o São Paulo, repito, vive um bom momento. Eu acho que o São Paulo vive um melhor momento que o próprio Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, por exemplo. É claro que a gente não sabe como vai ser a mudança de postura do Furacão após a Libertadores, porque era uma equipe 100% focada na final da Libertadores. Agora muda-se a chave, né? Muda-se os contextos e não sei, né? Que pode acontecer? Não sei. Pode mudar a chave, que pode engrenar aí uma sequência de vitórias até o final do Brasileirão. Então, assim, neste momento, avaliando o momento, mas era uma equipe, é importante sempre, assim, a gente fala de avaliar momento e sequência, só que o caso do Atlético Paranaense é um caso especial. A gente tem que avaliar também, nesse caso, a gente tem que avaliar o contexto, que era uma equipe focada na final da Libertadores. Agora, sem a Libertadores, como é que vai ser? Vai ser uma equipe que vai estar mentalmente desgastada, é uma equipe que vai estar emocionalmente abalada? Aí a gente só vai saber após o jogo contra o Goiás, tá? Mas, neste momento, Atlético Mineiro é o 6º colocado, São Paulo é o 8º colocado. As equipes, essas 4 equipes aí, neste momento, né? De momento, coloco essas 4 equipes. Essas 4 equipes, o Atlético Mineiro, o Paranaense, o São Paulo e o Fortaleza, são as equipes que vão provavelmente brigar por uma vaga na fase de grupos, né? Uma vaga direta na fase de grupos e mais 2 vagas na pré-Libertadores. Um vai ficar de fora. Quem será? Eu não sei. Eu falei e vou repetir. O São Paulo e o Fortaleza, para mim, vivem um melhor momento. O Atlético Paranaense um caso à parte, porque equipe focada na final da Libertadores, como é que vai ser agora, né? De novo, assim, puxando mais uma vez, repetindo. É uma equipe que vai estar mentalmente abalada, desestruturada, né? É uma equipe que vai ter fôlego. São vários contextos e contextos. Esse é uma equipe que vive uma certa irregularidade, mas que tem um contexto bastante diferente. Pode ser que agora vire a chave, a equipe ganhe tudo, não dá para saber. A gente só vai saber, de novo, repetindo, após o jogo contra o Goiás. E na noite da quarta-feira, 2 jogos importantes, né? Expectativa grande. América Mineiro e Internacional. Esse jogo acontece à tarde, esse jogo acontece antes do jogo do Palmeiras. E dependendo do resultado desse jogo, o Palmeiras pode entrar em campo campeão brasileiro já, né? Eu não sei por que o jogo não vai acontecer no mesmo horário, né? Poderia, dessas 2 equipes pelo menos, né? Não vai acontecer. O jogo do Palmeiras até foi alterado o horário, né? Para quarta-feira à noite, né? Muita gente ficou na bronca porque vai ter feriado, então se o jogo fosse mais cedo, teria mais tempo de celebração, enfim, teve muita gente que ficou na bronca. Eu também acho que o jogo poderia até ser mais cedo, mas não sei, cara, assim, coisas da... Não sei o que tem envolvido, né? Mas são coisas de polícia, Ministério Público, enfim. Imagino eu, tá? Imagino eu que tenha havido uma sugestão para mudança de horário, diminuir o tempo de celebração, diminuir qualquer risco, né, de uma eventual confusão, mas se a preocupação é o torcedor palmeirense começar a celebrar o título mais cedo, esse título pode de fato vir mais cedo dependendo do resultado de América Mineiro e Internacional. Então por isso que eu falo, pô, de repente podia ser mais cedo, né? Enfim, é jogo que o Palmeiras entre em campo para vencer. Eu acho que tem que estar com a mentalidade para vencer. A vitória garante o título nacional, então tem que estar com isso na cabeça, não contando com um tropeço do Internacional. Mas fato é que o Inter joga primeiro e se de repente não consegue vencer, o Palmeiras se sagra campeão. E imagino eu que o Abel Ferreira deve mudar totalmente a escalação para o jogo da noite. Ou não, né? Ou não. Ou para comemorar o título, ele vai entrar em campo para vencer, dar essa vitória para o torcedor, ao lado, né? Jogando em casa, ao lado da sua torcida. Vamos acompanhar, né? Vai ser uma quarta-feira bastante interessante. A gente vai acompanhar tudo. E amanhã a gente está de volta aí para falar o que foi essa
esses jogos da quarta-feira, o topo de tabela, briga pela Libertadores, briga pelo rebaixamento. Se o Palmeiras consegue, enfim, né, garantir o título brasileiro, já é né, praticamente o virtual campeão brasileiro, o título está muito perto e eu imagino que, cara, eu imagino que deva chegar nessa rodada, né? Então é isso, gente. Finalizar por hoje. Pedir até perdão aqui, estou um pouco distraído, mas a gente firme e forte, né? A gente segue gravando podcast e amanhã a gente está de volta. Nada demais, só distraído mesmo. Distraído, avoado, coisas de correria do dia a dia. Acontece, faz parte. Vamos acompanhar os jogos da quarta-feira. Amanhã a gente está de volta. É isso, por hoje finalizo. Grande abraço a todos e até amanhã. Tchau.